seu sangue foi por amor, foi por amor. E o seu sangue é amor e grande amor. Naquela briga dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me abençoou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O seu amor é a estrela da manhã. Estarmos aqui dispostos a iniciar uma adoração ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus que amamos, ao Deus que nos sustentou durante essa semana e reserva para nós uma nova semana. E nós começamos as primeiras horas dessa manhã com Ele, na casa
nosso Senhor, que é o nosso grande amor. Não sei se você já expressou esse amor para Ele, dizendo em algum momento: Senhor, como eu te amo, te amo. Eu tenho gratidão, eu tenho carinho, eu tenho amor pelo Senhor. E a gente vai começar esse culto que é para Ele, dizendo isso através dessa canção. A palavra dele nos faz entender que nós somos dele. E você vai dizer que não tem amor igual a isso. Dele por nós e o nosso por ele. Tem que ser aquele amor acima de todas as coisas. Coloque-se em pé, use essa canção que alguém inspirado pelo Senhor escreveu e use essa canção para ser a sua expressão de amor e de adoração a esse Deus. Ele está aqui, Ele quer receber sua adoração.
Obrigada, Senhor, que nós sentimos o seu cuidado dia após dia. As dificuldades chegam, as provações nos assolam, as circunstâncias nos cercam e muitas vezes é difícil. Mas o seu amor nos constrange, o seu amor nos abraça, o seu amor nos consola, o seu amor nos faz seguir. Por isso, Pai, em resposta a esse amor que nos amou primeiro, nós, seu povo reunido aqui, nós declaramos o nosso amor ao Senhor. Nós te amamos, Senhor. Não há nesse mundo amor que se compare ao que nós sentimos pelo Senhor. Ó Deus, perdoa-nos quando nos afastamos desse amor. Perdoa-nos quando os nossos pecados insistem em nos separar do Senhor. Nos confessamos diante de Ti, porque para entrarmos diante da Tua presença, nosso coração tem que estar limpo. Por isso pedimos perdão pelos pecados. Ó Deus, perdoa-nos e nós reafirmamos que Te amamos. Receba-nos no Seu altar como filhos que somos, filhos que amam o Seu Pai. E obrigada porque o Senhor é esse Deus todo-poderoso. Nos prostramos diante do Senhor, diante da Sua grandeza, diante da Sua soberania. Oramos e chegamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abanja o irmão que está do seu lado, um sorrisão para ele aí, atrás da máscara. Isso, dá para ver pelo olhar. Arrisca aí sim um abracinho. Estamos diante do Senhor que nos criou e que nos ama. E quem é esse Deus? A gente vai ler alguns versículos de 1 Timóteo 6 e a gente vai reconhecer quem é. Vamos ler juntos. Diz assim: Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Aleluia. Ele é isso tudo, tudo para nós. E nós só temos a Ele. E nós não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Ele está aqui. Fala isso para Ele através dessa canção. Não há, Senhor, ninguém como o Senhor. Tu és o início, Tu és o fim. Tudo começa no Senhor, tudo termina no Senhor. E nós viveremos eternamente com o Senhor, porque fomos atraídos para Ele. Somos dele e pertencemos a Ele. Ó Senhor, obrigado por estares aqui, Senhor. Soberano e
vote naquele que o Senhor já escolheu. Não é a gente que vai escolher, é o Senhor. E que Ele nos dê essa sabedoria. Eu repito essas palavras, que serão nossas palavras nessa manhã. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigada por esse culto onde a gente centraliza o Senhor. Esse culto é para o Senhor. O Senhor se manifesta quando o Senhor percebe a ambiência para o Senhor se manifestar. E o Senhor está agindo em nossos corações, na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa vida. Estão aqui reunidas pessoas que te amam. Estão aqui reunidas pessoas que têm um dia a dia nem tão simples como aparenta ser. Há aqui pessoas com dores. Há aqui pessoas com preocupações. Há aqui pessoas com dor na alma. Há aqui pessoas carentes do Senhor. Mas a gente coloca isso tudo de lado e a gente declara: o Senhor é dono das nossas vidas. E nós te amamos e nós estaremos sempre aqui declarando: Tu és tudo que nós precisamos. As outras coisas ficam secundárias diante do Senhor. Ó Deus, amoleça o nosso coração. Queremos ser como aquele barro molhado, onde o Senhor vai nos refazendo, nos reconstruindo. Queremos ser aquela igreja que a cada dia é reconstruída pelo Senhor. E ó Deus, diante dessa semana importante que estamos iniciando como igreja, semana que o Senhor vai mostrar para nós a sua vontade. O Senhor nos diz: mas é através de vocês que a minha vontade vai ser mostrada. Nos console, ó Deus, e nos comova a nos ajoelharmos diante do Senhor, entendermos a sua direção e irmos na sua direção. Não é o nosso querer, não é o que a gente acha, mas é o que o Senhor tem para nós. Dê-nos essa maturidade, dê-nos esse compromisso. Que seja uma semana de joelho no chão, que seja uma semana de entrega ao Senhor, e que a gente possa ver a sua vontade soberana na vida da nossa igreja. Nos dispomos a Ti, porque somos Deus. Usa-nos, Pai, e movimenta-nos de acordo com a sua vontade. Não queremos ir na frente do Senhor, mas também não queremos ficar paralisados. Queremos ir segundo a sua vontade, a sua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Você pode falar. Amém, irmãos? Amém. Queridos, nós temos um momento agora também especial na vida da igreja. Quando nós compartilhamos da ideia de que sim, ofertar ao Senhor dízimos, ofertas, bens e vidas no altar é um ato de adoração. É uma história rápida, simples, mas linda, de um culto, sabe, bem simplório, algo bem humilde, no interior da África. Era um momento de dízimos, ofertas, como nós faremos aqui. As ofertas naquela congregação de fé eram recolhidas numa bandeja, também simples. A bandeja passou por todo o salão, se é que a gente pode chamar de salão, porque a cobertura era feita de telha, de palha comum. E aí as pessoas ofertaram. Um menino lá no fundo, pequeno, talvez 8, 9 anos, constrangido com aquele momento, impactado com aquele momento de ver as pessoas ofertando e ele não podendo dar nada. Assim que aquela bandeja foi lá para frente, para que o pastor, para que os líderes pudessem orar, para que a igreja pudesse orar, aquele menino se levanta lá do canto, vem pelo meio, e ainda com algumas moedas, e ainda ali aquela bandeja com algumas poucas notas, ele sobe na bandeja, e ele faz a posição de abaixar a cabeça e estender sua mão. Isso é entendimento de que todo o nosso ser pertence ao Senhor. Amém. Isso é entendimento de que nós contribuímos e, sabe, compartilhamos da ideia de que ofertar ao Senhor atinge os lugares mais remotos. Sim, a nossa igreja, por definição, mas também, sabe, outros lugares. Então, que nós tenhamos essa consciência, irmãos. Nós estamos já finalizando um ano cronológico pela glória de Deus. Fomos sustentados como mantidos. Mas eu ainda continuo a orar pela Igreja Batista do Santíssimo, por Nova Belém também, que haja homens e mulheres que tenham essa simplicidade desse menino, que todo o seu ser, toda a sua vida,
todo o seu tempo, todo o seu talento, todo o seu dinheiro. Vá junto e faça o que precisa ser feito. Vamos escutar a canção e vamos ofertar de coração. Celebremos o Senhor. Tudo que é
Amém. Aleluia, o Senhor é bom. Alguém vai me lembrar, a gente precisa cantar domingo que vem esse hino. Por favor. E também em outro dia, que eu vou falar depois dos irmãos. Esse hino nós cantamos ontem no culto da família. E o final também daquela bênção. Eu lembro que eu notei, estava a Amanda de um lado e outro do outro lado, chorando. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia não tem fim. Meus irmãos, nós temos que celebrar também hoje pelo dia do Diácono Batista e as diaconisas também, lógico. Eu queria chamá-los aqui à frente com todo o distanciamento. A palavra diz: a quem honra, honra, e nós temos pessoas que, sabem, dão a sua vida, dão o seu tempo, dão os seus talentos. Eu queria chamar todos os diáconos e diaconisas aqui à frente. Hoje, no nosso calendário batista, pode vir. É celebrado esse dia como um reconhecimento do que eles fazem. O Santíssimo já ore por isso. Vem aí 2022, um novo obreiro. Irmãos, pense, considere sim que nós precisamos já ter irmãos que possam, sabe, firmar fileiras junto com esses homens do Senhor. E eu já oro por alguns. Quem sabe eu posso assim falar os nomes aqui, os irmãos. Como eu vou falar no grupo dos diáconos, fica melhor. Aí os irmãos vão olhando sobre esses nomes que já é visível, entende? Daqui da frente eu estou vendo alguns, tem outros, sabe? Enfim, olhe por isso, por essa renovação natural, normal na vida da igreja. Vamos orar. Alguém fazendo aniversário? Tem escapado dos controles dos registros? Aniversário de batismo? Alguma irmã grávida? Essa é a hora. Oremos ao Senhor. Deus de toda graça, graças nós te damos, te honramos o teu nome e consagramos nessa hora dízimos e ofertas no teu altar, todos os nossos bens, porque na verdade não é nosso, é do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essas vidas aqui na frente, homens e mulheres operosos, servos e servas do Senhor, que, ó Deus, nas suas limitações, nas suas dificuldades, estão sempre, ó Deus, na tua casa, fazem o possível para ser, ó Deus, aqueles que são nossas referências em termos de liderança, de trabalho, de vida nas tuas mãos. Continua, ó Deus, nutrindo graça, amor, ó Deus, esperança, dando bons dias na tua presença, ó Deus. Celebramos com eles, com as suas famílias, o que eles representam, Deus, para Jardim Santíssimo, e no nome de Jesus nós pedimos que sempre a tua mão, o teu braço forte e estendido, possa estar nas suas vidas, possa conduzir, ó Deus, as suas famílias. Ó Deus, te agradecemos por cada irmão, cada irmã aqui presente. Ofertamos isso ao Senhor, ó Deus, e como nós acabamos de louvar o Senhor, nós te damos, ó Deus, pelas tuas infinitas bênçãos, pelo teu cuidado com cada um de nós, porque, ó Deus, desde uma casa simples ou de uma casa luxuosa, desde, ó Deus, roupas simples ou roupas melhores, desde, ó Deus, uma comida um pouco mais interessante aos nossos olhos, mas uma comida simples. Ó Deus, o Senhor tem provido, o Senhor tem sido Deus da provisão. Te agradecemos por tudo, ó Deus. Colocamos todos os nossos jovens, adolescentes nas tuas mãos, nossas crianças, a igreja presente hoje de Jardim Santíssimo. E assim, ó Deus, nós oramos, porque graças nós te damos, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. A igreja não deixa de falar com esses homens, não, essas mulheres também. Pode, sabe, inclusive dar parabéns aí. Nós temos alguns aqui que estão cuidando do almoço lá. Luciano, depois vê se, principalmente na hora agora, na hora da mensagem, dá para ouvir, por favor. Eu sei que os irmãos e as irmãs estão trabalhando, mas na hora da mensagem é bom a gente estar antenado, né? Antes de nós lermos o texto e o tema, você já está vendo, escolhas exigem compromisso, e esse tema ele é intencional, ele é proposital e tem a ver com domingo que vem, historicamente na vida da igreja. A escolha, sim, de um novo pastor, de um novo obreiro, que precisa ser amado, cuidado, respeitado, e também essa contrapartida vem da igreja, e precisa vir da igreja.
Esse tema ele tem a ver conosco, Igreja Batista de Santíssimo, mas com muita gente boa que está também online, quando nós, o tempo todo, desde quando nós, como diz o ditado, nos entendemos por gente, até o final da nossa vida, a gente tem feito escolha assim. Eu queria fazer um pedido à igreja, que você pudesse, depois o culto sobe para o YouTube, que você possa rever o culto, rever a mensagem e ao máximo tentar memorizar. Um outro pedido, anote no seu celular de alguma forma, ou no papel, na caneta, os pontos dessa mensagem de hoje. Tem a ver com a decisão de domingo que vem na vida da igreja. Pastor, eu sou agregado, eu estou chegando, anote também, porque serve para a vida, não só em relação a domingo que vem na vida da igreja. É muito importante isso, irmãos. É muito importante. É o meu apelo. Ao longo da semana, até sexta-feira, sábado, tire um tempinho de qualidade. Pode ser você sozinho ou com a sua família, e reveja a mensagem. Reveja a mensagem. No final eu falo alguma coisa de sucessão pastoral rápido, da eleição de domingo que vem. E vou de novo reforçar uma ideia com a igreja, já nesse mundo tecnológico que a gente tem. E graças a Deus, irmãos, nós investimos dízimos e ofertas. Nós temos equipamentos. Nós temos gente que se dedica algumas horas e prepara tudo isso. Então, dê valor nesse sentido. Pegue lá as mensagens dos pastores, reveja, é o meu apelo, para você ter o efeito memória do que nós faremos no domingo que vem. Escolhas, de fato, irmãos, exigem compromisso. O texto de 1 Samuel, capítulo 16, verso de 4 a 13. Diz assim o texto da palavra de Deus, você pode acompanhar pela sua Bíblia, ou na mídia da igreja, que diz assim: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vida? Os irmãos, e disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Aninabade, esse nome é terrível, né? E fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez a passar Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar José seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, pois que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquela hora em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e eu atormentava em um espírito mau da parte do Senhor. E aí o texto segue, já é a segunda parte, até o 13 que eu queria ler. Vamos orar? Deus, a tua palavra é extraordinária e ela nos atinge em cheio. Ela é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, das juntas da medula. Então, Deus, impactados por essa palavra, nós te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, ao coração daqueles que estão de forma online, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, seja online ou seja de modo presencial. Que eu diminua
e que Cristo cresça no meio de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Escolhas exigem um compromisso. Quero contar uma história para os irmãos. Um homem tinha uma loja pequena de ferragens, século XIX, e precisava de um empregado. Ele então convidou rapazes, meninos, e dezenas de meninos surgiram na porta, e ele precisou fazer uma seleção, uma escolha. Daquele grupo de dezenas de meninos, ele chegou a 3 meninos. E aí deu a simples tarefa de um produto que ele tinha, de uma caixa de ferramentas, que à época era um lançamento, na verdade, conjunto de chaves de fenda, e deu um endereço, nome do seu José, no endereço tal. O primeiro menino foi. E, passado algum tempo depois, ele liga de volta para a loja e diz: olha, eu acho que o número está errado, o seu José, a casa era 314, não será ao contrário o número? Que eu não achei ninguém com esse número e com esse nome. E ele voltou para a loja. O segundo menino foi, demorou um pouco mais de tempo, e entendeu e identificou que esse seu José não estava nesse número. Na verdade, já tinha se mudado, e o que tinha lá no endereço era uma casa, espécie de uma casa funerária. O terceiro menino, chamado Bob, ele demorou um pouco mais de tempo. Foi naquele endereço, viu que o seu José não estava lá, e ele, com aquele conjunto de caixa de ferramentas ou de fendas na mão, ficou procurando. E, de fato, ele tinha se mudado, mas ele começou a fazer uma pesquisa e foi de um lado para o outro e identificou onde o seu José estava. E chegou diante do seu José: essa aqui é a caixa de ferramenta que o senhor encomendou. O seu José não lembrava mais. E aquele menino começou a fazer, uma aula, uma promoção de como é que era aquela caixa, como é que eram aquelas ferramentas que iam ser muito úteis. Aquele menino dominava o assunto e até conseguiu receber o dinheiro na hora, em espécie, e voltou para a loja. Quem você acha que aquele dono da loja contratou? O Bob. Porque ele, foi perseverante, mas ele teve compromisso com o que ele foi chamado. A sua escolha se deu por causa do compromisso que ele dedicou mais um pouco de tempo, a perseverança, a ideia de, ir lá e vender o produto. Esse menino foi contratado, então, por essa loja. Conto esse exemplo porque, quando eu olho o texto, irmãos, o texto fala de escolha. Conto esse exemplo, uma história simples de 3 meninos e que somente um teve a vaga do seu emprego garantida, porque o texto fala assim de escolha. Escolha de Samuel em relação a Davi. Na verdade, a escolha de Deus em relação a Davi. Esse texto é conhecido nosso. Nossas crianças sabem muito bem e é ilustrativo até. A gente vê essa cena de todos os filhos de Jessé passando e Samuel dizendo: não é esse, não é esse. Então, meus irmãos, o povo de Israel, lá no capítulo 8, verso 5, verso 20 também, faz uma decisão e toma uma decisão de que outros povos já tomavam, dizendo: dá-nos um rei. Até então, o momento não era disso. Até então, o povo de Israel não tinha um rei. E o povo clama a Samuel, como já um profeta experiente. Você se lembra do chamado do pequeno, do bebê ainda, enfim, do menino Samuel? E aí o povo clama. Você vê essa história ainda no capítulo 8 de 1 Samuel, verso 5 e verso 20, quando o povo diz: dá-nos um rei, que nós sejamos iguais às outras nações, que tenhamos um rei. E aí, tempos depois, e aí está aqui a história já sendo desenhada, construída, o Senhor dá um rei ao povo de Israel. O desastre primeiro de Saul, e agora aquela eleição, ou aquele escolher do Senhor direto em Davi. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui nesses elementos, nessas personagens da história é assim: primeiro, há compromisso, sim, de todos esses da história. Compromisso, por exemplo, de Samuel com Deus, porque obedece o que Deus chama. Deus chama. Nós não lemos o início do capítulo 16. Deus chama e aí o adverte, define, e aí Samuel vai lá e elege, ou então vai ungir o que eu tenho escolhido. Você conhece essa história. Então, de Samuel com Deus, compromisso, mas também de Jessé com Samuel, porque apresenta todos os seus filhos, inclusive o 8º que estava no campo, pequeno Davi.
Há uma história também de compromisso dos filhos de Jessé com ele, seu pai, porque eles não se omitem, eles também se apresentam, e vai passando um a um, de Davi com Jessé, e de Samuel, por fim, de novo, com Davi e Deus. Olha que coisa, a história volta de novo para Deus, porque Davi então se apresenta a Deus como aquele que o tinha chamado. Meus irmãos, escolhas na vida, na igreja, nos nossos relacionamentos, exigem sim compromisso ou comprometimento. Escolhas exigem sim, o tempo todo, compromisso. 2 exemplos simples, e eu aqui destaquei, quero, depois se você quiser eu posso te mandar, porque eu peguei de alguém que postou isso e eu achei incrível, eu achei muito bonito. Primeira coisa, para os casados aqui, é ou não é? Se casar é um compromisso. Casar é compromisso, irmãos. A relação tem que ser compromisso. E aí eu estava pedindo ajuda para o Ives, porque nós de vez em quando conversamos na igreja em inglês. P.S. Bronson, é essa pronúncia? O 007 daquele filme, tem vários. Esse ator, há pouco tempo atrás, foi postada uma foto, a imprensa, a mídia, viu uma foto, e está aqui no celular. Eu achei interessante essa postagem, porque está ele ao lado da sua esposa. E a imprensa, na hora que vê essa foto, fala assim, ela está gordinha, ela está mais, sabe, para a mulher isso é um crime, um pecado até. Mas aí a imprensa cai e sai em cima dele, um ator, mas fazem um comentário sobre a esposa. E ele diz assim, com a sua esposa Kelly, há 20 anos de casamento. E aí ao lado tem a foto dela. Sim, de fato, magérrima, linda, mas também ela está bonita na foto. E esse cara também é bonitão, assim, parece Isaías. Mas assim, olha que coisa, irmãos, escolha tem a ver com compromisso. Então quem se casa é compromisso. Então, alô, a juventude, é o pessoal que vai casar aí, ó. É compromisso, filho. Homens, meninos e meninas aqui, é compromisso. Porque ele fala assim, a imprensa, a mídia vai, aponta que ela tinha engordado, e ele simplesmente responde o seguinte, o 007. Ela é aos meus olhos a mulher mais bonita do mundo. Ela criou meus 5 filhos com amor. No passado eu já amava por sua personalidade e não apenas por sua beleza. Agora eu a amo ainda mais. Estou orgulhoso dela e eu sempre tento ser digno do seu amor. Isto é casar com uma pessoa que te ama como você é. Lindo, né? Dá vontade de chorar. Esse cara foi extraordinário. Porque é compromisso, irmãos. Compromisso, ele escolheu, não escolheu quando ela estava lá. Irmãos, a vida passou, trouxe as transformações físicas, mas ele continua com compromisso. Então, note aí, o que a gente vê na Bíblia aqui é sim uma escolha que gerou o quê? Compromisso, e exige compromisso. Deixa eu falar aqui então outro segundo exemplo. Profissões aqui. A gente fala muito do médico, né? Do juramento, ergue a mão direita, mas a maioria das profissões há um termo, não conheço muito essa parte, talvez há um termo de juramento. Você levanta a mão e sim, promete honrar a sua profissão, a sua vocação. É compromisso, irmãos. Compromisso é compromisso. Então, meus irmãos, a escolha que nós faremos no próximo domingo tem a ver com o Jardim Santíssimo, online ou então presencial. A escolha que nós faremos daqui a alguma semana deve sim haver em nós como igreja, irmãos, e precisa existir compromisso com Deus, da igreja com Deus, compromisso do pastor eleito com Deus, mas compromisso também da igreja com o pastor e do pastor com a igreja. Está entendendo como é que as coisas se unem? Compromisso. A eleição que precisa acontecer, e pela misericórdia do Senhor vai acontecer, se Ele assim permitir. Estou lembrando de Tiago agora, é isso mesmo. Está previsto domingo, mas Gisele já citou aqui, é decisão importante na vida da igreja, na história da igreja. Precisa sim ter esse norte de que essa escolha exige compromisso nosso com Deus, da liderança com seus pares, do pastor eleito, seja ele quem for, com a igreja e também com Deus. Compromisso, irmãos, deve ser traduzido por dever assumido. Dever assumido. Pacto. Missão. Os mais jovens vão dizer, desculpe o termo, vou falar igual aos mais jovens. O papo reto, a parada é séria. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não, compromisso é compromisso. A gente não pode abrir mão. Na verdade, irmãos, como discípulos de Jesus, homens e mulheres aqui presentes, ou então de forma online,
deve ter esse compromisso em toda a sua vida, em toda a sua rede de relacionamento. Escolhas exigem comprometimento daquele que decide sim viver por ele, por esse compromisso. Escolha exige compromisso, daquele que vai agir, daquele que vai tomar parte. Não participamos dessa comunidade de fé? Amém. Erguida há 34 anos, 2022, 35 anos de Jardim Santíssimo. Então, participar dessa comunidade de fé, eleger um pastor, um obreiro, aquele que vai estar à frente, irmãos, exige sim compromisso, comprometimento. Então, quer escolher bem? E aí vem o primeiro ponto. Quer saber como Deus pode te inspirar em relação ao domingo que vem? Mas também nas suas coisas, irmãos, em gente que vai ter que tomar decisão agora, dezembro, em janeiro, que, sabe, tem alguma coisa em família que precisa ser resolvida, que precisa ser gerida, que precisa ser acompanhada. Escolhas, meus irmãos, na vida, sim, exige compromisso, comprometimento, independente, inclusive, da nossa idade. Mas a primeira coisa é, nossas escolhas devem preceder a santidade ao Senhor, sacrifício ao Senhor. Anotou? Escolha precede, sim, santidade ao Senhor. Porque o que faz aqui, então, e está aí no texto, Samuel, quando fala, Senhor, Saul já estava eleito daquele jeito, que todo mundo já conhece. Como eu vou chegar na casa de Jessé, que o Senhor está me mandando para eleger lá um novo rei? Verso 2, disse o Senhor, estratégia de Deus para a sua vida. Toma uma bezerra aí das vacas, e aí você diz que vim para sacrificar o Senhor. Não era um combinado, não era uma mentirinha de Deus com Jessé, com Samuel, percebeu isso aqui? Estratégia. E aí Samuel chega lá na casa de Jessé com os seus 7 filhos, e ainda excluindo o primeiro Davi, então era um total de 8, e aí a escolha começa a ser desenhada, construída, quando foi o quê? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Ah, meus irmãos, a gente batista não fala muito disso, mas se essa semana a gente precisa, é de jejum e de oração. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, porque, meus irmãos, quer escolher bem, na vida, na igreja, em todos, meus irmãos, nós precisamos de santidade ao Senhor, de homens e mulheres, de jovens, de crianças, gente pura, gente para perto de Deus. Santidade ao Senhor, porque Samuel chega lá, e os anciões ficam preocupados também. É de paz a tua vinda aqui, Samuel? Mandam essa para Samuel, e ele já provavelmente quer dizer, é de paz, sim, vamos santificar o Senhor, vamos sacrificar o Senhor, porque a decisão era muito importante. Primeira coisa, santidade ao Senhor, irmãos. Nós precisamos de homens, mulheres, é um termo forte, vai doer, mas eu vou te falar e preciso te falar, gente decente, gente de Deus, não gente que murmura, que acusa, sabe, que difama. Meus irmãos, nós precisamos de gente, santidade ao Senhor. Quase que eu ouvi um aleluia, porque tinha que ser assim, irmãos, tinha que ser, sabe, a gente tem que se aproximar de Deus, o que, meus irmãos, Samuel, profeta, o cara já estava com os cabelos brancos, na anti-escolha, sem saber quem era, porque, na verdade, quando apareceu o primeiro filho, um cara fortão, bonito, sabe, de cara, o Samuel, fala assim, é esse que o Senhor está escolhido. O Senhor logo baixou a bola dele, ô filho, peraí, isso aí é comigo. Então, por isso que eles têm que sacrificar o Senhor, por isso que eles têm que fazer santidade ao Senhor. Se comprometa, meus irmãos, comprometa a igreja Batista Jardim Santíssimo a viver uma vida santa, exclusiva para Deus e não pela metade, não pela metade. Santidade ao Senhor, dedicado ao Senhor, priorizado. Segundo ponto, nossas escolhas então exigem sim, sabe, esse comprometimento, esse compromisso. Mas a segunda coisa, sabe por que as nossas escolhas exigem compromisso, irmãos? Porque quando eu estava, de madrugada eu estava refazendo, na verdade hoje 4h30 eu já estava acordado, e já é talvez me preparando para a semana que vem, e isso não batia, sabe, na verdade batia, e eu ficava, Senhor, o que quer dizer isso? Porque o Senhor vê, olha o coração. Meus irmãos, a escolha na vida, pense aí na sua profissão, com quem você casou, com quem você vai casar, sabe, as escolhas mais densas, mais complexas, mas também uma escolha simples. Irmãos, o Senhor olha o seu coração. O Senhor está olhando o coração agora da Igreja Batista Santíssimo, quando antecede uma semana importante, sim. E o verso 7,
é o Senhor que manda um porém. Já mandou um porém para alguém? Aí foi o Senhor que mandou o porém para Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o primeiro filho que aparece lá de Jessé, o Senhor já rejeitou. E aí, o Senhor abre a boca e diz para Samuel: olha, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nossas escolhas, anote isso, segundo ponto, porque o Senhor olha para o coração. Nossas escolhas, meus irmãos, igreja, nossas escolhas sem intervenção de Deus são escolhas superficiais, são escolhas aparentes, são escolhas incompletas, são escolhas deficientes, porque nós não vemos como vê o Senhor. Nós não vemos como vê o Senhor. Nós não vemos como vê o Senhor. Então está na hora de refazer a vida, irmão. Não espere esse bendito 31 de dezembro, a gente não sabe nem o que vai ser de amanhã. É hoje, porque o Senhor vê o coração. E sabe, o coração, o cara lá com um monte de cabelo branco, que pode ser até Salomão. Completa comigo, igreja. Sabe o que Salomão fala logo no início, capítulo 4, se não me falar a memória de Provérbios? Guarda, pois, o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E o Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Meus irmãos, então o Senhor olha para o coração. E por que não pensar de alguns domingos atrás, quando a gente pensa sobre, sabe, aquele Judas que foi para o seu próprio caminho, Atos capítulo 1, verso 24, a oração de Pedro, na escolha de quem seria o 12º discípulo, porque Judas foi atrás do seu próprio caminho. E aí Pedro abre a sua boca, levanta a sua voz e diz, orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses tem escolhido. E aí escolheram, caiu sorte sobre Matias. A gente conhece esse texto de alguns domingos atrás. O Senhor conhece o coração. Nossas escolhas precisam estar comprometidas, porque o Senhor conhece o coração, quer você queira ou não. Terceira, anota. Terceira coisa, porque, meus irmãos, a gente está desde o início falando de que escolhas exigem sim compromisso. Exige compromisso. Porque, meus irmãos, escolhas divinas têm o Espírito de Deus. Imbatível. Escolha divina, depois que a gente acontece, aqui está no texto, aparece Davi, diz o texto que ele era ruivo, formoso, de semblante de boa aparência, praticamente um Isaías, né? Zé Brás, surge ele lá, aquele menino, cara, que coisa, aí é esse, fantástico, irmãos. Aí a gente vê lá, Samuel faz o procedimento, pega lá o chifre do azeite, unge Davi no meio dos seus irmãos, da galera toda para ver, sabe, eu fico pensando nas pessoas comentando assim baixinho, mas era Davi que Deus estava escolhendo. Mas diz o texto, verso 13, então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Foi isso assim, Samuel fez isso e foi embora. Provavelmente alguns ficaram com o olho arregalado desse tamanho, com a boca aberta, mas foi isso mesmo. Porque as escolhas divinas, irmãos, têm o Espírito de Deus. A escolha que nós faremos como igreja, que os irmãos precisam fazer e entender, tem que ter o Espírito de Deus. Tem que ter o Espírito de Deus. Meus irmãos, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Em outra versão você vai encontrar que tomou conta de Davi. Em outra versão você vai encontrar que dominou Davi, que veio a Davi. Ele concedeu, irmãos, sabe? Veio poderosamente poder de Deus na vida de Davi. O que era de um jeito passou a ser de outra forma. O que era talvez seco, sem nenhuma expressão, passou a ter o Espírito de Davi, o Espírito de Deus em Davi. Sabe o texto que a gente ouve de vez em quando na Bíblia, sobre as torrentes do Negueb? Quero mostrar para os irmãos rapidinho o que é torrente do Negueb. Está no YouTube, você pode ver. Pode mostrar para a gente, não precisa. Só para você ter uma ideia de que aquilo que é seco, sem a presença de Deus aparentemente, de repente vem
e aí as torrentes do Negueb, que o salmista fala. Isso é o deserto do Negueb. Já está rolando o vídeo que eu pedi para tirar o som, não precisava do som. Lá no alto das montanhas, está seco, mas também aonde não tem nada, só tem pedra, um chão árido, inóspito até. Provavelmente muitos de nós morreríamos aí. E quando começa a chover, lá no alto das montanhas, que também está seco, mas o tempo fecha, e quem manda a chuva é o Senhor. Você tem um imenso vale, e aí começa a chover, e aí dizem, e a nomenclatura é as torrentes do Negueb. Você vê aí no Salmo 127, se não me falha a memória, outros salmos também, e está tudo seco, aparentemente sem a presença de Deus. O que acontece é que lá no alto começou a chover, naquela montanha, não é essa marrom, lá de trás, está vendo lá atrás? As torrentes estão vindo. Isso é que seria um leito de um rio. Não é possível, o que você tem ali são arbustos. As torrentes do Negueb começam a vir, e está chegando. Isso é o Espírito de Deus, irmãos, de que toma conta, a versão você vai encontrar, vem poderosamente, domina, se apossa, e aí vem. Na verdade, se tiver algum animal na frente, ele é levado, e o que era seco, que ia morrer de fome, passa a morrer agora afogado. Se há pequenos nossos, ou até mesmo uma pessoa adulta, meus irmãos, nós estamos diante de um quadro totalmente diferente, porque é o Espírito de Deus, e é Deus que comanda isso. As pessoas estão ali assistindo, porque isso tem uma época certa também de acontecer. Você vê que vai enchendo os lugares mais remotos, a água precisa passar, e vai passando. Meus irmãos, onde está seco, vem de uma avalanche só, de água de esperança. Isso que é a torrente do Negueb. Aí, durante um tempo fica, e aí o solo fica melhor, para ser fertilizado, para ser cultivado, e o rio vai passando, Pode tirar, por favor, Luciano. Eu só queria mostrar isso para você. Talvez a gente tenha ideia, a gente fala de torrente do Negueb e não tem ideia do que é isso. É isso aí, torrente do Negueb. Quando a gente olha para a vida de Davi, a escolha divina que tem o Espírito de Deus se apossa poderosamente de Davi. Então, 3 coisas eu quero reforçar com os irmãos, nas minhas anotações. Escolhas exigem compromisso, porque nossas escolhas precisam ter santidade ao Senhor. Precisa ser santo, irmãos, precisa ser santo, separado, exclusivo de Deus. O Senhor olha o nosso coração, segunda coisa. E a escolha divina precisa e tem que ter o Espírito de Deus. Eu caminho para o fim, irmãos, e termino dizendo de que escolhas têm um compromisso, sim, que acalmam situações. Se você ler do 14 ao 23, esse Davi, eleito, ungido pelo profeta, acalma agora o quem? O de Saul, que tinha o espírito adormentado. Esse cara eleito, ele acalma situações. Igreja Batista de Santa Cecília, acalme-se. Acalme-se. Meu irmão, está ruim a coisa em casa, está difícil. Só você e o seu travesseiro sabe das lágrimas, e mais Deus. Acalme-se, descanse. Está difícil lá no trabalho, situações, acalme-se. Porque quando a escolha é da parte de Deus, é Ele que envia o seu ungido, para esse ungido acalmar o coração daquele que precisa. Então, nos acalmemos, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nós vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, querido Pai, que diante da Tua palavra poderosa, o Senhor acalme situações. O Senhor nos faça como Teus servos, como Tuas servas, aqueles que irão fazer, usados e ungidos pelo Senhor, a melhor coisa da sua vida. Tem misericórdia de cada um de nós.
nós te bendizemos, te honramos assim e o fazemos no nome de Jesus. Amém.
Amém? Queridos, eu tenho uma lista aqui de 4 coisas para falar de comunicações. O culto está encerrando. Esse mas já que a gente falou tem almoço, tem tudo a ver, né? Tem almoço, aí eu troco A com E. Meus irmãos, o almoço é pró-retiro que acontece no final do mês. E aí esse preço módico de R$15, os irmãos estão preparando, tem chefes de cozinhas internacionais preparados, estão fazendo aqui, então não deixe de participar, se você não incomodou, procure as irmãs aqui atrás da tenda, está uma bênção, e é tudo light, irmãos, nem engorda, então não fique preocupado ou preocupada, pode participar à vontade. Hoje à noite a gente tem uma data especial, MCM, para quem não sabe, é Mulher Cristã em Missão, então todas as mulheres e todos os homens estão convidados. Então a programação começa no horário normal do culto. A gente tem a Rosânia Gonçalves, que já conhecida dos irmãos, vai estar trazendo a mensagem. Eu retorno à noite, mas não deixem de vir. Então 7h30, convide alguma mulher, alguma pessoa assim, sabe, da sua família, da sua rede de relacionamento, mas vem assim, hoje aniversário da MCM. Ainda no dia 28, no último domingo, a gente tem a fase 2, etapa 2, ou então o BIS, no Transbordar, 19h30 também, a gente tem dessa vez, na parte musical, o André Leone, que é conhecido dos irmãos, esse menino do Senhor, então venha, participe, e a palavra do Rafael Duarte. A gente tem, na verdade, nessa noite, domingo, a gente vai ter 3 meninos, né? Vou estar chegando, então vai estar Rafael, Isaías e André. Então, não deixe de participar não, e convide alguém, tá? A gente vai estar com toda a movimentação que os irmãos viram no primeiro domingo, a mesma, no dia 28. A gente tem ainda a panetone da Cristolândia, esse preço módico, acho que está ali pertinho da mesa. Procure irmã Joselita, você tem com frutas e chocolates, e detalhe, toda a renda vai para o projeto da Cristolândia, e irmãos, assim como o almoço de hoje, não engorda. É um negócio, sabe, a gente vai dizer que é maravilhoso, então, sabe, de frutas, de chocolate, leve e fale. Tem pessoas que levam para outros lugares e aí, na verdade, a caixa vem explicando o projeto da Cristolândia. E é realmente interessante demais, então a gente faz isso todo ano, não deixe de fazer e participar. A última comunicação é sobre o domingo que vem, irmãos. E aí participam os membros da igreja, simplesmente capazes, a gente já colocou de forma verbal aquele tempo também no grupo da igreja. Meus irmãos, o meu pedido é que você venha, esteja presente, porque nós vamos, inclusive, nessa Assembleia, ter um relatório e na sequência a votação. Eu estou apelando de novo para os irmãos, vou colocar de novo amanhã, e que você reveja vídeos dos pastores, dos candidatos, 3, nessa ordem, tá? Pastor Hamilton, pastor Denilson e pastor Rogério. Quando eu falei de jejum, não é nenhum exagero. Se você puder, líderes aqui, inclusive, nos seus grupos, subgrupos da igreja, você promova o relógio de oração internamente, além do relógio da igreja. O que a gente mais precisa nessa semana é de oração. Dúvidas sobre o processo, os irmãos podem me procurar, mas nós teremos uma ordem de culto um pouco mais enxuta e vamos seguir com a convocação dos membros da igreja. Nosso apelo, irmãos, é que você saiba a importância desse momento na vida da igreja. Então, não deixe de orar por isso. Nós vamos colocar de pé e ter a bênção, receber a bênção do Senhor. Porque, de fato, somos dependentes do Senhor. Que as nossas escolhas, irmãos, não são as escolhas do domingo que vem na vida da igreja, mas as nossas escolhas possam exigir de nós comprometimento em tudo que a gente for fazer. E assim nós podemos estender a mão, ou então, sabe, colocar a mão no nosso coração. E assim nós pedimos ao nosso voz que o amor de Deus, o nosso Pai, graça de Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, dono da igreja, cabeça da igreja,
consolação do Espírito Santo do Senhor sejam com todos nós, com as nossas famílias, com a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, não somente hoje, mas para todos sempre, e toda a Igreja do Senhor diz amém, amém. Aleluia, Jesus voltará. Vamos agradecer ao Senhor com essa canção. Até a 19